capítulo 14 de Mateus, versículo 22 e 23, que diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Amém? Amém. Que possa o Senhor falar por intermédio desta noite, conforme a necessidade de cada um dos teus filhos, do teu servo, Senhor. Fala mesmo, Jesus. Eu oro no teu nome, Senhor Jesus. Você confirma com amém, irmão? Amém. Aleluia. Pode se sentar. Você tem liberdade de aqui louvar e glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu quero trazer uma palavra aqui nessa noite sobre o tema: Deus não abre mão de você. Amém. Aleluia. Eita glória. É um motivo de dar glória a Deus, né? Aleluia, Deus. Fala mesmo. Eu vou falar a respeito do apóstolo Pedro, este servo de Deus que foi muito usado nas mãos do Senhor. E nós, leitores da palavra do Senhor, e conhecemos muito a respeito do apóstolo Pedro. Algumas coisas maravilhosas que Deus fez por intermédio dele, que eu até marquei algumas coisas aqui, só para você ver como Deus tinha uma grande obra para realizar por intermédio do apóstolo Pedro. A Bíblia nos diz em João capítulo 18, versículo 10, nós vemos ali que, com o objetivo de proteger o Senhor Jesus, Pedro desembainhou a sua espada e foi lá e feriu, cortou a orelha do soldado Malco, que era soldado do sumo sacerdote. Lá em Atos capítulo 1, versículo 15, diz-nos a Bíblia Sagrada que Pedro foi ele quem promoveu a eleição de Matias para substituir a Judas Iscariotes, aquele que traiu ao Senhor Jesus. Eita Deus, aleluia. Lá em Atos capítulo 3, versículo de 4 a 8, nós vemos ali que Pedro, ele estava ali junto, passando a porta do templo, onde estava ali aquele homem, e foi Pedro, e não João, quem disse para ele assim: não tenho ouro e não tenho prata, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. O paralítico ali levantou. Vocês conhecem a história, né? Atos capítulo 3, versículo 12 diz que foi Pedro quem pregou no templo depois da cura do paralítico, e milhares de pessoas se converteram ao Senhor. Aleluia. Atos capítulo 4, versículo 8 diz a Bíblia que foi Pedro quem encarou o sacerdote e os escribas que haviam crucificado Jesus e o chamou ao arrependimento. Olha quanta coisa a gente sabe a respeito de Pedro, né? Lá em Atos capítulo 5, versículos de 3 a 8, diz a Bíblia que foi Pedro quem proferiu palavras de juízo contra Ananias e Safira, e por causa do seu pecado eles morreram. Diz a Bíblia em Atos capítulo 5, de 12 até 16, que Pedro curou pessoas com a sua sombra. Imagine, irmãos, ele passava, o sol batia de lá, os enfermos ficavam ali e eram curados só com a sombra. Oh, que maravilha, irmãos. Lá em Atos capítulo 9, versículo 36 a 41, diz a Bíblia que Pedro ressuscitou uma mulher cujo nome era Dorcas. Então Deus fez coisas maravilhosas a respeito de Pedro, esse homem que foi chamado para o Senhor para realizar uma obra gloriosa. E eu quero falar aqui também sobre, neste momento, sobre este tema: Deus não abre mão de você. Nós vamos ver 3 momentos da vida do apóstolo Pedro. Mas antes, eu quero ver com os irmãos quando o Senhor Jesus o chama para a sua obra. A Bíblia nos diz em Lucas capítulo 5 que que Jesus estava ali ensinando a multidão junto ao lago de Genezaré, o chamado Mar da Galileia, e a multidão estava tão ansiosa para ouvir a voz de Deus que elas foram levando Jesus para próximo do mar, saindo a multidão, levando ele, compelindo ele para próximo ali da praia do Mar da Galileia, de forma que Jesus estava quase sem lugar de ficar ali,
Aí ele viu 2 barcos, e viu que os pescadores estavam ali lavando as suas redes, porque passaram a noite pescando. E ele chega e diz a um daqueles, que é Pedro, o dono de um barco, e pediu para ele ficar no barco ali, e dali do barco ele ensinar a multidão, falar a palavra de Deus àquela multidão que estava ansiosa por ouvir a respeito de Deus. E ele se assentou ali, e do barco de onde ele estava, ele ensinou a toda aquela multidão. Logo após haver ensinado, a Bíblia diz que Jesus chamou a Pedro e disse para ele assim: agora entra no teu barco, lança-te ao mar de novo para pescar. Aí ele diz assim: mestre, segundo a tua palavra, eu vou fazer isso, mestre, mas eu passei a noite inteira pescando e não conseguimos pescar um peixe sequer, mas segundo a tua palavra eu irei. Ele prepara de novo a sua rede, prepara o seu barco, vai ao mar. Quando ele lança a sua rede, ele e o seu irmão Tiago, diz a Bíblia que eles começam a puxar, e é tanto peixe que vem, mas tanto peixe que vem, que eles não conseguem. A rede começou a se romper, eles não conseguem sozinhos colocar aqueles peixes no seu barco. De tal forma que eles gritam aqui, estavam no outro barco, dizendo: venham nos ajudar. Eles vêm, ajudam a Pedro e a Tiago, enche o barco de Pedro e de Tiago, enche o outro barco, de tal forma que eles estão prestes a ir a pique, a afundar. E eles chegam até próximo ali, a praia, ao mar da Galileia ali. Quando Pedro viu aquilo, o barco quase afundando, o dele e o do outro companheiro seu, ele vem e se prostra perante o Senhor Jesus e diz: se afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Porque ele não acreditou a princípio no que o Senhor falou. Ele passou a noite inteira pescando, não pescaram nada. Mas ele viu que o Senhor fez um milagre na sua vida e disse: se afasta de mim, que eu sou pecador, Senhor. Rei da glória. Isso está lá em Lucas capítulo 5. Mas Mateus registrou de uma forma melhor o que Jesus falou para ele. No capítulo 4, versículo 19, Jesus falou para Pedro assim: Pedro, a partir de hoje, venha após mim, que eu farei de você um pescador de homens. Eita glória, aleluia. A promessa de Jesus na vida de Pedro não era de um barco cheio de peixe, era que ele lançasse a rede, que era a palavra de Jesus, e resgatasse milhares de peixes. Serás um pescador de homens. Glória. O chamado de Pedro era para ser um pescador de homens, ganhar muitas almas para Jesus. Então, que maravilha, né? Então nós olhamos para Pedro e pensamos assim: nossa, que bênção que Pedro foi. Mas a verdade, irmãos, é que Pedro nem sempre foi a bênção que nós lemos aqui a respeito de Pedro. E nós vamos ver na palavra de Deus nessa noite que nós nos identificamos com Pedro. Que por mais que Pedro tivesse as suas falhas, as suas fraquezas, nós também as temos. E como o Senhor tinha promessa na vida de Pedro, os projetos de Deus eram para se concretizarem na vida de Pedro, também são para se concretizarem nas nossas vidas. E nós vamos ver aqui que Pedro errou e falhou tanto, mas mesmo assim, o Senhor não desistiu de Pedro. Aleluia. Glória a Deus. No versículo que nós lemos aqui, nós conhecemos essa passagem bíblica. Havia acontecido o milagre da multiplicação dos pães. Jesus então despede seus discípulos, e eles entram no mar da Galileia ali, vão ao mar e vão descansar também. Estão lá no meio do mar. Jesus continua abençoando as pessoas que estão ali, despedindo elas. E elas vão saindo. Quando Jesus terminou de abençoar a todas, ele sobe e vai sozinho orar. E está lá buscando a presença do Senhor. A noite chega, e os discípulos estão lá no meio do mar. Diz a Bíblia que se levantou uma tempestade tremenda naquele lugar, de tal forma que eles, que eram homens, que tinham experiência no mar, pois eram pescadores, sabiam lidar nas tempestades, conduzir o barco de forma que ele pudesse se safar das tempestades, de forma que não fosse a pique, que não afundasse. Mas naquele dia, uma tempestade tão grande se levantou e açoitava o barco de tal forma que eles, com todo o seu conhecimento, não conseguiam ter o domínio do barco. Meu Deus. E estavam atemorizados, assustados, porque viam que naquele momento em que Jesus não estava com eles ali, eles estavam prestes a morrer.
a se afogar no mar. Eita glória. E quando eles estão daquela forma, Jesus está orando lá no monte. A tempestade está forte. Diz a Bíblia que o Senhor observou que eles não estavam tendo domínio daquela situação, que eles estavam perdidos. E o Senhor veio ao socorro deles. Aleluia. Glória a Deus. Diz a Bíblia que o Senhor vem andando por sobre as águas. E quando de repente eles estão ali cuidando para que o barco não afundasse, eles olham alguém andando por sobre as águas, eles pensam, agora estamos, no ditado popular, estamos ferrados, porque nós já não temos domínio da situação aqui, agora vem um fantasma nos aterrorizar ainda. O que é que vai acontecer conosco? Jesus viu eles gritando daquela forma e Jesus falou assim: ei! Tende bom ânimo, sou eu. Eles olham e dizem, Pedro olha, é Jesus? Se és tu, Senhor, olha a atitude de Pedro, manda-me ir ter contigo. Eita Deus, E a aleluia. Bíblia diz que o Senhor chama Pedro, vem Pedro. E ele sai do barco naquele momento, olha que interessante, irmãos, tempestade forte, Jesus andando por sobre o mar, e ele vem, sai do barco e vai caminhando em direção a Jesus. E ele vai se aproximando de Jesus, porque naquele momento ele sabe que apesar de ele estar no barco, o melhor lugar para ele estar na hora daquela tempestade é ao lado de Jesus. Eita Deus, aleluia. Pedro dá um exemplo para nós, que pode haver tempestades grandes em nossa vida, mas se estivermos ao lado de Jesus, Ele vai apaciguar todo tipo de tempestade. Louvado seja Eita Deus. glória. E ele começa a andar, saindo do barco, e ele vê que naquele momento ele está andando no sobrenatural de Deus. Pedro vê que ele, saindo do barco, indo até Jesus, ele está andando no milagre de Deus naquele momento. Aleluia. E da mesma forma somos nós. Quantas vezes nós começamos a andar no sobrenatural de Deus, passamos lutas, passamos provações das mais adversas possíveis, o inferno se levanta para tentar destruir os sonhos e os projetos de Deus na nossa glória. vida, mas nós não olhamos para isso, estamos caminhando para Jesus. Você que vem aqui nesta noite é como se você estivesse saindo do barco da sua vida e caminhando ao lado de Jesus, ao encontro de Jesus, crendo que Jesus pode tomar conta da Meu sua Deus. vida. Pedro creu naquela hora, ele acreditou e ouviu a voz do Senhor e foi caminhando no sobrenatural de Deus. Seus companheiros se batendo lá para manter o barco e ele caminhando por sobre as águas. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Ele sabia que ao lado e próximo ao encontro de Jesus ele estaria mais seguro do que naquele barco. E ele está indo, meus amados irmãos, quando de repente acontece uma coisa. A onda bate forte por sobre ele e ele está olhando para Jesus. De repente aquele vento forte açoita ele também, ele olha para a tempestade. E ele vê que aquilo que ele está fazendo é uma coisa que não era para estar acontecendo. Imagina, ele está andando por sobre as águas, começou a olhar para o lado, tirou o foco de Jesus, começou a olhar para a tempestade, para o vento forte, e a Bíblia diz que ele começou a afundar naquela hora. Ele começou a pensar, e agora o que eu faço? O barco está longe, Jesus está longe, eu estou afundando, vou morrer. Irmãos, às vezes não acontece com a gente. As lutas são tão grandes, são tão fortes na nossa vida, nós estamos trilhando ao encontro de Jesus, ao encontro do nosso noivo, que está breve a acontecer o ecoar das trombetas celestiais. Mas às vezes as lutas são tão grandes que começam a açoitar-nos de um lado e de outro, e a gente percebe, parece que enfraquece-nos a nossa fé. Nós, quando percebemos, estamos desanimados. A gente até vem para a igreja, mas para arrancar um glória a Deus e um aleluia daqui, parece que tem um cadeado na nossa garganta. E eu olho para você, eu olho para o teu exterior, eu não sei o que você está passando, a luta que você está passando, mas o Senhor olha o íntimo da sua vida nesta noite, o recôndito do teu coração nesta noite. Ele sabe o que você está passando hoje aqui. E ele sabia naquela hora a situação de Pedro ali. Jesus então olha para Pedro e falou assim para Pedro: Pedro, quem é que mandou você tirar o olho de mim? Pedro, eu não falei para você vir, Pedro. Aleluia. Por que você tirou o olho de mim?
Agora eu quero que você morra mesmo, Pedro. Você tinha que estar focado em mim, Pedro. Não era para olhar para as lutas, para os problemas da sua vida, era para olhar para mim, Pedro. Jesus fez isso. A Bíblia diz-nos que Pedro, quando viu que estava se afundando ali, ele diz: socorre-me, Senhor! Aleluia! Oh, glória! Porque ele gritou: vento forte. Se ele falasse baixinho, Jesus poderia não ouvir. Então ele disse: socorre-me, Senhor! Com toda a força do seu pulmão. Aleluia. Diz a Bíblia que naquela mesma hora que ele clamou ao Senhor, imediatamente, diz o versículo, Jesus vai lá e estende a mão para Pedro. Levanta Pedro, vai caminhando por sobre a tempestade junto com Pedro. Vem comigo, Pedro. Não olha para um lado, não olha para o outro. Ele vai andando e era como que Jesus estivesse dizendo assim: Pedro, eu não desisti de você. Eu tenho um projeto muito grande na tua vida, Pedro. Deus, maravilhoso. Eu tenho um plano glorioso na sua vida, Pedro. Eu não desisti de você. Naquela hora que ele clamou ao Senhor, Jesus estava pronto para atender o clamor do seu servo. Então nesta noite, abra o teu coração, abra a tua boca e clame pelo socorro do Senhor. Ele entrará com providência sobre a sua vida, vai acalmar e apaziguar todo tipo de tempestade, porque foi isso que Jesus fez. Caminhou até o barco e disse: acalma-te vento, aquieta-te mar. E houve bonança naquele momento. Jesus também está aqui nesta vida, e na nossa vida nesta noite está trilhando conosco o nosso caminho. Eu quero te dizer uma coisa: não se desespere diante das lutas e das dificuldades. Veja o exemplo de Pedro, clamou ao socorro do Senhor. Aleluia. Que maravilha, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Então a gente vê esse momento na vida de Pedro. Aleluia! Mas tem mais um momento na vida de Pedro aqui que eu quero ver juntamente com os irmãos, que está aqui no livro de Mateus mesmo, capítulo 23, capítulo 16, versículo 13 até o 23. Nós vamos ler aqui. Você está entendendo a palavra de Deus aí? Aleluia! Não vai ouvindo ainda, deixa você dar glória a Deus daqui a pouco. Diz assim: indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem dizem o povo ser o Filho do Homem? Jesus perguntando para saber a respeito do que o povo está dizendo a respeito dele, né? E eles responderam do que o povo dizia, né? Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Quem é que se prontifica imediatamente para responder? Simão Pedro disse: tu és o Cristo, Filho Oh, glória! de Deus vivo. Aleluia. 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 Versículo 17, Jesus diz assim: olha, no meio dos irmãos, hein? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Você viu só? Ele recebeu ali de Jesus uma palavra, dizendo assim, uma palavra de honra no meio dos seus irmãos, dizendo: Pedro, isso aí que você disse agora aqui, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, não foi carne e sangue quem te revelou, Pedro, foi o próprio Pai quem te revelou. Pedro, você tem a revelação direta do Pai, Pedro. Isso foi Ele quem te revelou. Jesus disse isso no meio dos discípulos, no meio dos servos do Senhor que Ele estava. Irmãos, quantas vezes o Senhor também não faz isso com a gente?
nos levanta no meio dos nossos irmãos aqui para pregar a palavra, e Deus usa com poder, autoridade, a revelação. Quando você está ensaiando o seu hino para vir aqui apresentar a Deus o seu louvor, quando você vem aqui, Deus usa, a igreja glorifica, Deus está se revelando por intermédio daquele louvor, e exaltando, te honrando no meio dos teus irmãos. Amém. Jesus também estava fazendo isso com Pedro. Ele estava recebendo ali a revelação de Deus. Olha que experiência gloriosa. Mas não era sempre assim na vida de Pedro. Olha lá do outro lado, logo em seguida, após ele ter sido usado por Deus, ter recebido a palavra do próprio Jesus dizendo assim: Pedro, o que você disse agora foi revelação do Pai. O Pai revelou para você. Logo a seguir, Jesus está dizendo aos discípulos também assim, a respeito do que ele iria passar nas mãos dos principais da sinagoga daquela época, que ele iria sofrer, que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar no terceiro dia. Quando ele está dizendo isso, a Bíblia Sagrada nos diz que Pedro chama Jesus à parte. Olha lá, tinha acabado de ser usado por Deus, chama Jesus à parte e diz assim: Jesus, vem aqui um pouquinho. O Senhor mesmo que falou, deixa eu dizer uma coisa para o Senhor, eu tenho a revelação direta do Pai. Deixa eu dizer uma coisa para o Senhor, nada disso vai acontecer do que o Senhor está falando. Você vai de sofrer, de morrer, de ressuscitar no terceiro dia, padecer nas mãos dos principais da sinagoga, jamais, Senhor, isso não vai acontecer. Ele tinha acabado de ser usado por Deus, e agora, olha só o que diz a palavra, repreendido duramente pelo Senhor. O versículo 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, olha lá o que eu falei, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, olha lá: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Ele não tinha acabado de ser usado por Deus ali, e agora está cheio de soberbice, cheio de si. Peraí, Senhor, eu que tenho a revelação direta do Pai. Não vai acontecer isso com o Senhor, não. Tem compaixão de ti, Senhor. O Senhor é como se está fazendo coisas boas ali. E ele é repreendido: arreda-te para trás de mim, Satanás. Foi duramente ali repreendido pelo Senhor. O Senhor desistiu de Pedro? Não. A Bíblia diz que o Senhor não desistiu de Pedro, porque ele tinha um projeto na vida de Pedro. Apesar das bolas fora do popular que a gente conhece, que ele dava, ele poderia ser um caco somente de um vaso, mas o Senhor já via nele um vaso completo, Aleluia, cheio da sua glória. Oh, glória. Porque a Bíblia Sagrada nos diz que logo no próximo momento, no capítulo 17 do livro de Mateus, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor chama ele para provar que ele não desistiu de Pedro, porque ele via em Pedro um grande ganhador de almas. Aquela promessa de vai ser pescador de homens estava no projeto de Deus, no projeto de Jesus. E ele diz a Pedro assim: Pedro, vem comigo, sobe comigo ao monte. E ele sobe naquele monte, e Jesus diz assim: eu quero te mostrar uma coisa ali. E a Bíblia diz que 3 discípulos somente subiram ali ao monte da transfiguração, e um deles era Pedro. Jesus estava dizendo para Pedro assim: Pedro, eu não desisti de você, Pedro, eu não desisti de você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Da forma que ele não desistiu de Pedro, ele não desiste de nós. Nós nos assemelhamos a Pedro, porque outrora estamos cheios da glória, irmãos, que não tem quem consiga deter-nos de glorificarmos e de exaltarmos e de fazermos a obra de Deus. Mas tem hora que a gente faz arrastada a obra de Deus por causa das lutas, por causa de algumas coisas erradas que a gente mesmo faz.
Meu Deus. Olha, Pedro não acabou de ser usado e dali a pouco não falou coisa que não deveria. Às vezes a gente fala coisa que não deveria, que às vezes desagrada a Deus. Meu Deus, Mas é verdade. como o Senhor tinha projeto na vida de Pedro, tem na nossa também. Não vou mais para a igreja agora. Agora não quero saber. Aquele irmão, eu não quero, não estar junto com ele ali. É tanta luta, tanto problema. Meu irmão não sabe a minha luta, não sabe o meu problema. Mas o Senhor sabe. Glória. Glória a Deus. Ele sabendo, é Ele que pode dar a vitória. Agora tem mais um momento, irmãos, bem interessante na vida de Pedro, que nós vamos ver aqui no Evangelho de Mateus. Nós vimos ali que ele subiu no Monte da Transfiguração e viu aquela coisa maravilhosa ali. Agora em Mateus capítulo 26, versículo 31 até o 35, eu quero que você acompanhe juntamente comigo aqui. Diz assim: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Glórias. Disse-lhe Pedro: ainda que venha, ó Pedro de novo lá, hein? Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Aleluia. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me sejas necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo que Pedro. Agora no versículo 69, está bem calminha a palavra aqui, mas eu creio que Deus está falando Deus. aqui. Aleluia. Versículo 69 do capítulo 26 do livro de Mateus. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio. Jesus aqui já havia sido preso, né? E agora vai acontecer as palavras que Jesus disse a respeito de Pedro. E aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saiu dali, né? O pessoal estava reconhecendo ele, glória, né? E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço esse homem. Eu quero que caia um raio sobre a minha cabeça, mas eu não conheço esse homem, com juramento. Aí de novo, e ele negou outra vez com juramento, dizendo: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro verdadeiramente. As outras pessoas pensaram dizer: és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Irmãos, nós temos esse momento na vida de Pedro aqui, que agora o que a gente vai dizer? Chegou ao fundo do poço, não tinha mais para onde Pedro ir, negando ao Senhor Jesus, dizendo: eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é. E as pessoas diziam: mas a tua forma de agir te denuncia. Aleluia. E ele negou, versículo 72, com juramento: por tudo que haja de santo, não conheço ele, eu não conheço. E quando o galo canta, ele se afundou e amargamente ele pensou: agora não tem mais jeito para mim mesmo. Desse jeito, negando, confirmou-se as palavras do Senhor: realmente não tem mais condição para mim. Eu não sei, de repente, qual é a tua forma nessa noite. Quem sabe hoje você veio aqui, mas as lutas, os problemas, quem sabe até você tem negado ao Senhor em algumas atitudes.
Mas eu sei que Pedro, ele foi fundo aqui. Pedro estava numa situação de distância total, amargurado, entristecido. Mas Deus ainda tinha um projeto de vitória na vida dele. O Senhor não havia desistido de Pedro. E eu creio que nesta noite, neste culto, como ali o Senhor olhou para Pedro naquela situação, angustiado, entristecido. Quem sabe algum discípulo olhava para Pedro e falava assim: olha, eu poderia ser igual, menos igual Judas, mas igual Pedro também não dá, porque olha só as atitudes de Pedro. E como o Senhor olhou para ele com um olhar de misericórdia naquele dia ali, naquela madrugada, Ele olha para nós também, para você que está aqui neste culto nesta noite, com um olhar de misericórdia. E a Bíblia diz que o Senhor, no capítulo 16, versículo 7 do livro de Marcos, a Bíblia nos diz assim, que quando o Senhor Jesus ressuscitou, Ele poderia pensar assim: Pedro, lá na época do barco lá, você olhou para a tempestade, quase morreu. Depois Deus te usou, você deu uma outra bola fora ali. O inimigo tentou cirandar ele ali. Pedro, não tem mais jeito para você. Não, irmãos. A Bíblia Sagrada nos diz que quando o Senhor Jesus ressuscitou, um anjo apareceu. Marcos capítulo 16, versículo 7, às mulheres, e disse assim: diga aos discípulos e a Pedro que é para eles irem para Jerusalém, porque Ele, o Senhor Jesus, vai encontrar com eles lá. Foi bem assim que o anjo falou: diga aos discípulos e a Pedro, aos discípulos e a Pedro, ou a Pedro e aos discípulos. O que estava acontecendo naquela hora, irmãos? Jesus estava mandando um recado para Pedro, dizendo assim: Pedro, por mais que você seja falho, por mais que você seja fraco, eu não desisti de você. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Nós não somos igual a Ele. Quantas coisas gloriosas Deus fez por intermédio de Pedro, e por intermédio de nós também Deus faz. E quantas coisas erradas não queremos fazer, e quando vemos, estamos aqui angustiados, entristecidos. Mas Deus não desiste de nós também. Deus não desiste de você. Eu creio, meu Deus. Ele olha para a sua vida e vê em você um vaso transformado, prontinho para receber a unção, para Ele te usar com poder, com grande autoridade. Porque a Bíblia nos diz então que Pedro recebeu aquele recado e foi para ali a praia da Galileia, ali do mar da Galileia. Eles comem com Jesus ali, os discípulos também ali. Agora tem uma coisa bem interessante que eu quero que você veja comigo no livro de João, capítulo 21, versículo 15. Já nós vamos acabar, irmão. Nós já estamos terminando. Só para você ver a conclusão dessa palavra aqui. João capítulo 21, versículo 15 a seguir. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Senhor, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. O 17, pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E nós sabemos o que aconteceu após esse momento. A Bíblia diz-nos que Jesus foi assunto aos céus, foi recebido aos céus, ressuscitado. O Espírito Santo desceu. E quando o Espírito Santo desceu, a Bíblia Sagrada nos diz que ele influenciou a igreja primitiva ali. E Deus, naquele momento ali, levanta Pedro como grande líder da igreja. E se concretiza as palavras de Jesus quando Jesus se encontrou com ele a primeira vez, quando ele desceu o barco.
Jesus falou para ele: venha após mim, Pedro, que eu farei de ti um pescador de homens. Eita glória. Ele cheio da unção, cheio do poder. Sai ali no livro de Atos dos Apóstolos e vai ter com os principais ali, com aquela multidão que estão ali porque estão achando que eles estão bêbados, cheios de mosto, como diz a passagem bíblica. E Pedro, tomado pela ousadia do Espírito Santo, se concretiza aquilo que Jesus falou. Alguém tenta deter, quem sabe é Pedro. Pronto, Pedro vai dar outra bola fora aqui agora. Já deu tanta coisa errada na vida de Pedro, vai acontecer de novo, mas eles não conseguem. E Pedro sai ali fora daquele tabernáculo e começa a pregoar para todos que estão ali em volta. E diz a palavra que ele chama eles ao arrependimento. E quando ele faz o convite, quase 3.000 almas se convertem ao Senhor. O pescador de homens que Jesus via nele passou por tantas coisas, mas o Senhor via nele um vaso completo para ser usado pela glória do Senhor. Meu Deus! Na segunda pregação, quase 5.000 almas se converteram. Era ele lançando a rede, que era a palavra de Jesus. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, convencia as multidões, e eles se arrependiam e se entregavam a Cristo. Ô glória. Foi o grande líder da igreja. A Igreja Católica tem Pedro como primeiro Papa. Tanto que lá no Vaticano, a Basílica de São Pedro, que é a do primeiro Papa, é em honra a esse apóstolo tão usado pelo Senhor. Aleluia. Mas tal qual Pedro tinha uma chamada de Deus, você que está aqui também tem. Glória a Deus! Aleluia. Tal qual Pedro tinha os seus momentos de fraqueza, você também tem. É. De desânimo, de desistir, você também tem. É. Mas o projeto de Deus na vida de Pedro é o mesmo na tua vida. Da glória. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Você não veio aqui nessa noite por acaso, nem por mera coincidência do convite que alguém lhe fez. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui para que você ouça essa palavra. Deus vê em você um vaso transformado para realizar uma grande obra. E você pode entrar, quem sabe até entrou aqui desanimado, enfraquecido por causa das suas lutas. Mas nesta noite o Senhor quer entrar com providência e vir ao teu socorro, atender ao seu clamor e entrar com providência glória. na sua vida. Aleluia. Ele vê em você um grande pastor da igreja do futuro, se ele não voltar. Ele vê você com um som tremendo louvando aqui na frente. Tem louvor Deus falando no coração do pecador que vai vir aqui. Ele vê você como um grande pregador da sua palavra. É. Quem sabe você diz aqui hoje, Paulo veio aqui hoje, mas eu não consigo. Paulo, o Senhor Jesus vê em você um pregador da sua palavra. Eita glória. Ele vê em você, jovem que está aqui, irmão e irmã, porque Ele não desiste de nós. Foi pelo amor de Deus que Jesus veio aqui à terra, para que nós pudéssemos realizar a grande obra de resgatar a multidão das nações, a comunhão divina novamente. Aleluia. Eu quero orar juntamente com você aqui nessa noite. Aleluia. Você que ouviu essa palavra aqui nessa noite, como Deus fez coisas gloriosas por intermédio de Pedro, Deus quer fazer por intermédio de você. Como Deus abençoou muito a vida de Pedro, Deus quer abençoar você. Como houve momentos em que ele falava coisas que não deveria falar, que estava como de distante, arreda-te de mim, Satanás. Tu estás sendo boca dos demônios agora. Mas Deus tinha um plano na vida dele, e via que o Senhor podia lapidá-lo para ele ser aquilo que Deus queria que ele fosse. E Deus olha para você aqui nesta noite, e Deus vê em você aquilo que Deus quer que você seja, aquilo que Deus sonhou, que Deus projetou para a sua vida. Deus está caminhando para que isso aconteça. Aleluia. Pode se levantar todo o projeto do inferno contra a tua vida, irmão, irmã, jovem que está aqui nesta noite. O inimigo pode fazer reuniões lá no inferno tentando destruir a tua vida, mas nenhum dos planos dele se sucederá, porque o Senhor é contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Estarei contigo.
Ele está contigo aqui nesta noite. Então eu quero fazer uma oração juntamente com você aqui nesta noite. Eita, Glória a Deus. Você é chamado de Deus, você que é chamada de Deus, você quer vir aqui à frente nesse momento? Vem aqui à frente. eita, Quem sabe glória. você está aqui nessa noite dizendo assim: olha, eu estou naqueles momentos das fraquezas de Pedro, das lutas e das provações, e é só o Senhor mesmo e a sua misericórdia para me sustentar. Mas como o Senhor naqueles momentos não desistiu de Pedro, Ele sabe que é nesses momentos mais fortes e impactantes que Ele quer marcar a sua vida. Para que você saiba que quando você está cheio da presença dEle, cheio da glória dEle, e Deus está ali usando, Ele está contigo, mas nos momentos de lutas, em que você se sente vazio, sem nada, Aleluia, você Deus. percebe a presença Santo é dEle teu está nome, ali Jesus. juntamente com você. Eita, glória. Aleluia! Para você entender que nos males, nas tribulações, nas provações que você tem, você não está sozinho, Ele está ao teu lado, caminhando ao teu lado, te protegendo de tudo o que for mal do inimigo para a tua vida. Oh, glórias. Aleluia, nosso Deus e Pai. Nós estamos agora na tua presença, Senhor. E os teus servos estão aqui agora, Senhor. Santo é teu nome, meu E Deus. como Aleluia. nós ministramos a tua palavra nesta noite, Obrigado, Jesus. o Senhor não abriu mão de Pedro. Todo mundo podia olhar para Pedro e abandonar a Pedro, não dar mais atenção para Pedro pelo que ele fez com o Senhor. Mas o Senhor é aquele que é onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor sabe tudo, meu Deus, o ontem, hoje, o amanhã. O Senhor sabe que na vida dos teus servos que estão aqui nessa noite, eles estão carecendo também da tua presença, meu Deus, para superar os obstáculos. Então toca eles agora aqui com a forma carinhosa da tua presença. Oh, glória. Aleluia. Começa a invadir o íntimo, recôndito de Abagaçuria de cantarébias. filha que está com a sua mão levantada, Abagaçuria e com a sua mão aberta para darabachantaraia. ti. Visita os corações agora aqui, Eita Senhor. glória, Visita, aleluia. Senhor, nesta noite. Como foi no dia de Pentecostes, o Senhor invadiu aquele lugar com a presença do Espírito Santo. Oh, glória. Batidas como que de fogo. Aleluia, Deus. Cada um dos que estavam. Nessa noite, meu Deus, nós estamos também aqui no tabernáculo, meu Pai, no santuário. Eita glória. Aleluia. Possa fluir livremente aqui nessa noite. Eita glória. Espírito Santo, comece a glória! Eita Deus! Agora sobre a vida dos que estão aqui comigo, você partindo sangue de fogo. Pousa agora, Senhor. Pousa agora, Senhor. Sobre a sua terra, Senhor. Sobre a sua Oh, glória! providência. Deus, que maravilha! Batiza agora, Senhor Jesus, o Espírito Santo. Faz esse vaso glória! Senhor. Faz esse vaso transportar da tua presença agora.